Todos vocês. Amém, meu irmão. E hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência como um evangélico indo a primeira vez à missa. Antes de eu ir à missa, eu ajoelhei, falei para Deus, falei, não bem com essas palavras, gente. Aqui eu só vou falar o sentido do que eu quis dizer na oração, né? Eu não me lembro as palavras exatas, mas o que eu quis dizer para Deus foi assim: Senhor, eu estou acreditando que a Igreja Católica é a tua igreja. Eu não estou encontrando mais saída para isso. Que bênção, né? Que bênção, né? Quando já chega nesse ponto de reflexão e dizer, como ele disse, eu não encontro mais outra alternativa para entender que a tua igreja é a igreja católica. Com certeza ele passou por muito estudo, né? Com certeza ele passou por muita briga interior para aceitar isso. Eu entendo que no meio protestante seja difícil de aceitar essa verdade quando você a descobre. Para que não seja ela. Então, se eu estiver errado, se eu estiver maluco, se eu estiver com algum problema, se for uma coisa demoníaca, me ajuda, não deixa eu ir para lá, não deixa eu entrar lá, cria um empecilho, alguma coisa, mesmo que eu chegue na porta ali, que o senhor faça eu voltar atrás, me impeça disso, me impeça. Me... E eu falei isso, gente, eu esforcei a minha fé, sabe, esforcei muito para que Deus ouvisse isso. Eu estava muito preocupado, eu tinha muito medo de, de estar errando, né? Ou, sei lá, a gente tem essas besteiras na mente, né? Que muitos protestantes desinformados colocam isso na cabeça das pessoas. E pronto. Aí levantei da oração e fui, enfrentei, né? E aí fui andando nas ruas e nada, não tinha ninguém, ninguém conversou comigo, ninguém me impediu, não aconteceu nada. Aí eu cheguei, eu falei, meu Deus, já tô na frente do portão aqui. Doido para que tivesse uma intervenção divina, né? Assim, que Jesus aparecesse na frente do Saulo que estava indo perseguir cristãos. E entrei. Aí cheguei, já estava na porta da igreja mesmo. Que a igreja católica aqui ela tem um pátio enorme, né? Primeiro você passa pelo portãozinho, depois vai para a porta. E aí entrei. Eu não lembro se nesse dia tinha as porteiras lá, que elas recebem as pessoas, né? Porque foi As irmãs da acolhida, né? Irmãos e irmãs da acolhida. bem no dia de quinta-feira, gente. E foi antes da quaresma, porque na quaresma a igreja católica tava uma coisa assim, explodiu, né? Tava tipo assim, se tornou algo. Tava uma trend aqui na internet, né? A igreja católica se tornou algo assim. Todo mundo agora queria ser católico, tá entendendo? Depois da quaresma, né? No período da quaresma. Mas isso, quando aconteceu isso comigo, foi antes da quaresma. A igreja católica ainda estava aquela igreja assim, sabe? Pelo menos aqui no Brasil, aquela coisa assim, capenguinha, assim, meio no interior, assim, sabe? A igreja bem vazia, aquela coisa. E principalmente no dia de quinta-feira, quando eu entrei lá, tinha o quê? Tinha umas, não sei se tinha umas 20 senhorinhas, sabe? Eu olhava assim, não vi um jovem, Que é quem segura a igreja, né? As velhinhas dos apostolados, dos grupos, Legião de Maria. uma criança, quase, o que eu mais vi era senhora, né? E bem idosa, assim. Aí eu falei, é isso aqui. Olhei. E eu acho maravilhoso quando as coisas são adversas. Para quem vem de uma cultura protestante, encontrar a igreja nessa situação onde você, jovem, está indo à igreja e você entra na capela ou na matriz e se depara com outra realidade, né? Onde só mais senhoras, nesse período assim, desse horário, e tudinho, deve ser bem difícil, viu? Eu não sei como ele conseguiu ficar ali. Ele que estava com aquela. Ainda tinha essa mentalidade protestante, né? Da igreja, do atrativo, de ter jovens. Talvez fosse mais fácil tendo um jovem lá para recebê-lo, para mostrar isso, mostrar aquilo, né? E ter essa abertura melhor com a igreja. Difícil. Sabe? Quando não tem nada atrativo para o que é humano. Eu amo isso. E eu acredito que Deus faz isso para testar, sabe? Você está interessado realmente em mim ou em alguma coisa humana?
eu tô interessado em Deus, não importa, podia não ter ninguém lá, sabe? Então eu entrei, É isso aí. não tinha nada atrativo, assim, muito atrativo. Eu comecei, aí eu vi as imagens, né? Eu sabia, era uma coisa que eu já tinha muito na minha mente. Uma coisa que eu entrei lá pensando foi, eu quero sentir também, o que é que eu vou sentir lá dentro? O evangelho tem muito essa questão de sentir, né? Isso também é importante, só não pode ser colocado em primeiro lugar. Mas eu quero sentir, é, É interessante como muita gente hoje vai para a igreja não para adorar a Deus, mas para receber um sentimento, né? Para não, eu preciso sentir algo. Não tá ligado mais à minha adoração a Deus, ao que eu tenho a dar a Ele, mas ao contrário, é o que Ele tem para me dar, para eu sair daqui bem, sair renovado, né? E não é verdadeiramente esse o papel da igreja, né? qual é a O papel da adoração, o papel do culto, não é esse. sensação, o que é que o que eu vou sentir ali de espiritual naquele ambiente. Então eu falei, se a Igreja Católica ela está abandonada por Cristo, alguma coisa assim, ela é idólatra, eu vou sentir a sensação ruim ali. Eu tinha um repúdio por imagens, sabe? Eu olhava a imagem assim, achava uma coisa tenebrosa, uma coisa assim. E isso foi muito interessante nesse dia. Nesse dia foi muito interessante. Primeiro, que quando eu sentei, até o momento eu não senti nada. Então eu esperei começar. Não senti nada. Aí eu comecei a olhar para as imagens. Aí lá tinha uma imagem de Jesus Cristo, uma imagem grande. Aí aqui tinha a imagem, a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Eu não Aparecida. gostava daquela imagem. Eu não achava bonita aquela imagem, né? Eu não achava. E eu via só de longe, assim quando passava na TV ou em algum lugar, aquela coisa preta encoberta naquele manto azul escuro, eu achava horrível. Eu não via o rosto quando eu via de longe essa imagem, sabe? E interessante, quando eu sentei lá na frente do banco, dá para ver um pouquinho os detalhes do rosto. Então ela não é só aquela coisa preta que eu via, aquela, sabe? Eu não via formato, eu via só aquela coisa preta e para mim me parecia feio quando eu era evangélico antes. E eu não via os detalhes do rosto. E lá mais perto, no banco que eu sentei, dava para ver um pouquinho. Aí eu fiquei olhando assim, olha, tem um. Porque parecia que nem tinha rosto quando eu via a padroeira do Brasil, sabe? Não sei explicar isso, gente, mas nesse dia eu vi o rosto, assim, eu falei, olha, essa imagem tem. É porque tem umas imagens realmente que são tenebrosas, né? Tem umas imagens que são que o pessoal faz por aí que, pela misericórdia, dá mais medo do que vontade de rezar com elas, né? Tem uns detalhezinhos do rosto, parecia que ela estava sorrindo. Eu nunca tinha reparado nisso. Interessante, aí vi as bandeirinhas do Brasil, que tem assim, no manto dela, e a bandeirinha do Vaticano. E eu achei bonitinho ali a bandeira do Brasil e tal, e achei menos estranho do que eu achava antes. Aí tinha a imagem de Cristo, assim, no centro da igreja, aquela grande, né, crucificado, e eu fiquei olhando aquela imagem de Cristo, e eu achei interessante, e depois um amigo meu que foi comigo outra vez, ele percebeu isso também, ele me falou. Quando eu olhei para aquela imagem de Cristo, aí eu pensei, realmente, quando você olha uma imagem dessa, você lembra a crucificação de Cristo. Isso te traz aquela recordação. Exato, esse é o papel da imagem, de trazer a recordação em um momento de oração, né? De não, de que a nossa mente ela não vá para outros cantos, vá para outro sentido, tire a atenção, mas que a gente permaneça com a atenção na oração, né? E eu fiquei olhando muito para as imagens por muito tempo. Aí tinha uma da Virgem Maria lá no fundo, um azul, mas é muito bonita. E essa eu achei bonita. Interessante, essa eu achei bonita. Eu olhei e falei, que bonita. Essa imagem não é feia, é bonita. Não... E, ela não, e aquela imagem de Maria, eu gosto muito. Eu vou na igreja católica, eu olho sempre ela. Ela tem um semblante assim de Nossa Senhora das Dores, né? ternura, de como, sabe, de amor. E eu olhei assim. E essa eu achei bonita. Essa assim, de primeiro eu achei bonita. Quando eu bati o olho, eu falei, que bonita. Essa é bonita. Eu comecei, né? Fiquei lá avaliando, aí tinha outras coisas, outras eu achava estranho, eu digo, o que é isso? Por que tem esse negócio aqui? E ficava olhando lá, né?
Então, olhando as imagens, eu não tive nenhuma sensação de terror, de nada, porque eu tinha isso, sabe? Depois, mais à frente, eu posso contar, se possível, mas eu tinha isso com as imagens. Eu tinha um problema, uma negatividade com as imagens. E algumas pessoas têm isso, né? Então, elas acabam se afastando da Igreja Católica porque é uma questão mais psicológica. Logo que também tem, lógico que tem também uma astúcia diabólica em relação a isso, mas tem a questão psicológica que afasta as pessoas das imagens, né? E eu tinha essa questão psicológica. E acredito também que teve uma mão diabólica para que isso acontecesse, né? Para cada vez mais me afastar da Igreja de Cristo. E tudo bem, então tava lá as imagens, o clima tava tranquilo lá. E aí começou a missa de fato, né? E uma coisa que eu achei interessante é que a Igreja Católica é a igreja que mais lê a Bíblia. Primeiro que quando você entra lá, logo na porta tem uma Bíblia aberta, uma Bíblia enorme, né? E aí quando começa, pelo menos quando eu contei, acho que foram três ou quatro leituras. Eu sempre me passo, mas eu acho que são 3 leituras, né? E aí veio uma mulher ler uma parte da Bíblia lá diante da igreja, um texto. Aí depois ela saiu. Aí não sei se teve um cântico depois. E Salmo aí depois responsorial, veio né? outra, leu outra parte da Bíblia, né? Acho que das cartas dos apóstolos, alguma coisa assim. Muito interessante. E aí depois veio o padre, né? E aí ele iniciou também ali a leitura da Bíblia. Exatamente, que é o rito da palavra, né? Ou seja, começa com a primeira leitura, normalmente do Antigo Testamento, depois tem um canto do Salmo responsorial, resposta à primeira leitura, né? O cântico do Salmo, que pode ser considerado também uma leitura. Se for em um dia de festa, durante a semana, ele como falou que era numa quinta-feira, né? Foi talvez um dia de festa. Então, segunda leitura, né? Que normalmente das cartas paulinas. E, por último, a aclamação do evangelho, né? Que é feito pelo padre ou pelo diácono, que é um dos 4 evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E leu alguns dos evangelhos. Uma coisa interessante também nas missas, que eu tenho notado, é que o padre sempre lê os evangelhos. Eu nunca vi o padre pregar o Velho Testamento. É só os evangelhos. Só os evangelhos. Isso é muito interessante, isso é muito igreja, sabe? E aí ele leu, e eu tinha na minha mente aquela coisa que os momentos que o padre fala cantando, né? Aquela maneira, eu ainda não sei. As orações, né? Ainda tudo que a igreja católica tem muita coisa para aprender, meu Deus, é muita coisa. Tem calma, meu irmão. Você vai aprender. Você vai aprender, com certeza. E aí eu achava que era só isso, que o padre ficava cantando ali, falando algumas coisas e nada com nada e acabava e pronto. E não é assim. Então ele leu lá o texto bíblico lá do Novo Testamento, no Evangelho, e ele explicou. Aí eu digo, agora eu quero ver, padre, eu quero ver se você vai explicar certo mesmo a Bíblia. Vamos ver aí. Gente, é a homilia que chama, na Igreja Católica chama homilia, né? Os evangélicos chamam de pregação. Pregação, mensagem. Gente, a pregação, a explicação da palavra que o padre deu foi perfeita. Perfeita. Eu esperei assim ter. Vai falar alguma idolatria aí. Alguma coisa, vai meter Maria no meio, alguma coisa. Deus perdão essa forma de falar, mas falando sabe, a forma que eu tinha, aquele entendimento péssimo. E a pregação foi corretíssima, certa, certinho. Eu falei, muito melhor do que qualquer pregação que eu já ouvi na igreja evangélica. Isso é o mais impressionante. Aí eu falei, mas eu acho que hoje ele deu sorte, hoje ele pregou certo. Mas eu vim aqui de novo, vou ver. Vai ter alguma coisa. Deve ter alguma coisinha. Não vou confiar assim de primeira também, não. Tudo bem, tô vendo aqui que realmente a igreja
mas não vou confiar de primeira não. Eu vou vir, eu vou ver. Qualquer coisa eu venho outras vezes, vou ver se é sempre assim. E aí, a sensação, aí veio a hora lá a hora da Eucaristia, gente do céu. E uma coisa que me emocionou lá na hora também, que eu já tinha estudado lá, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, sobre a Trindade, né, que foi isso que me trouxe à Igreja Católica. E eu tinha lido lá o credo, né? Isso aí aconteceu lá nesses concílios, né? Foi se formando o credo. Meu Deus, quando eles começaram lá, a igreja começou a recitar o credo, velho, eu senti uma emoção, porque eu falei, meu Deus, a vitória que a igreja teve sobre heresia, sobre tantos problemas naquela época, que formulou o credo da Igreja Católica, ali no ano 300 e alguma coisa, ao ano 400, lá no quarto século, tão antigo, uma coisa milenar. Eles estão aqui agora, a igreja está repetindo essas palavras de vitória. É isso mesmo, irmão. Proclamando a nossa fé, né? A gente reza no credo, proclama a nossa fé. Creio na igreja, no Senhor, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo, né? Achei aquilo lindo, meu Deus do céu, aquilo ali foi. E aí veio a Eucaristia, aí eu fiquei olhando. Quando o padre começou, primeiro que eu fiquei olhando, meu Deus, isso aqui, a igreja celebra esse rito há mais de 1000 anos. Isso aqui é milenar. Isso aqui é milenar. Isso aqui tem séculos que se fazem isso dessa mesma maneira. Os primeiros cristãos rezavam muito parecido com o que a gente faz hoje, né? Muito, muito, muito parecido com o que é a missa atual. Sabe? Aí eu achei. E aí, a Eucaristia é uma coisa muito interessante, porque quando ele levanta a hóstia, a primeira vez que eu vi ali, na minha frente, o padre ele levanta a hóstia e eles tocam aquele sininho lá, eu não sei o nome daquele Sineta. coisinha. Ela toca aqui embaixo, o sino toca lá em cima, gente, aquilo ali. Aí eu parei assim, eu fiquei hipnotizado, assim, eu olhei, eu fiquei olhando ali para a hóstia, ali, o padre, assim, eu fiquei olhando aquilo ali, e meu olhar não saía para lugar nenhum, só ali, só ali, eu fiquei olhando só aquilo ali. Eu fiquei hipnotizado. E a igreja toda de joelho, eu me ajoelhei também, né? O que todo mundo fazia, eu fazia, não entendia de nada. Até hoje não entendo muita coisa, estou aprendendo. Mas o que o povo faz, eu estou fazendo, né? Ainda algumas coisas eu ainda não faço, porque eu não tenho costume, algumas coisas eu não falo. Mas assim, na questão sentou, eu sento, levanta, eu levanto, ajoelho, eu ajoelho. E eu lá ajoelhado junto com o povo. E ou eu fiquei em pé, porque tem alguns que ficam em pé, mas eu acho que desde o primeiro dia eu ajoelhei, porque eu sempre ajoelho. E eu fiquei olhando ali, e eu achei aquilo ali muito, muito. Eu fiquei hipnotizado, eu não sei explicar. É como se eu tivesse hipnotizado. Eu só sei falar isso. A missa inteira parece que eu estava hipnotizado. Eu não sei explicar. É uma sensação como se eu tivesse hipnotizado. É tão importante a gente ver relatos assim, testemunhos assim, né? De desses irmãos que vão à missa pela primeira vez e encontram essa beleza toda, né, na missa, enquanto infelizmente muitos de nós católicos às vezes vai para a missa só por ir, nem participa direito, nem presta atenção direito, nem celebra direito o que está sendo celebrado. Quando sai da porta da igreja já esqueceu tudo, não sabe mais o que é que faz, né? Então é muito interessante isso, muito importante a gente estar sempre atento no que estamos celebrando. Talvez alguém olhe isso aqui como algo negativo, que seja algo espiritual negativo, né? Mas, gente, se você tivesse de frente de Cristo, será que você não se sentiria hipnotizado? Sabe assim, Jesus está aqui do seu lado. Você vai olhar para outro lugar, você vai pensar em outra coisa, eu ficaria só aqui, né, olhando Jesus aqui, nada mais. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E eu sentia uma paz que eu nunca senti em nenhum lugar. Não é que eu nunca senti paz, não confunda. Graças a Deus a minha vida sempre foi uma vida de paz. Lá na denominação que eu estava, eu sentia paz, mas era uma paz
precisava ser é, sempre recarregada por, por aquele barulho, por aquela êxtase, daqueles gore, aquela coisa, né? Aí terminava aquilo, sabe aquela paz que vem da dopamina? Você, tipo, de um vício. Você faz aquela coisa. Tem muito cristão assim, viu? Viciado em dopamina. Ou seja, se eu for para missa, se eu for para um encontro e não tiver uma explosão de sentimentos, não valeu a pena, foi fraco, foi frio, nada disso, irmão. Às vezes o Senhor fala também no silêncio, o Senhor fala também de várias formas, né? E existem muitos cristãos católicos viciados em dopamina espiritual. Coisa que vai te dar aquela adrenalina, e aí você sente aquela dopamina, e aí depois dá aquela tranquilidade. Mas aí aquilo acaba, aí você sente saudade daquilo de novo, aí você corre de novo para aquilo, sente aquela adrenalina você usa sua energia inteira, aí depois que a energia passa, aí você se acalma. Aí depois vem aquela abstinência. Era isso que eu sentia nas denominações. Muitas vezes também, né? A pessoa vai para um encontro espiritual, um retiro, aí ouve uma palavra, ouve uma coisa que o toca, o chama a atenção, dá aquele sentimento, a pessoa chora, diz que vai mudar, aí na segunda, isso no domingo, né? Quando vai na segunda-feira, já vai rezar o terço, aí na terça-feira já tá um pouco mais com preguiça, e aí por aí vai. Era uma paz vencível, tipo assim, vencia o tempo da paz, sabe? Sabe um alimento que vence? Depois você tem que comprar outro, sabe? Uma bateria que descarrega, você tem que recarregar de novo, mas ela fica viciada e ela começa a inchar uma bateria no celular. É igual o irmão lá do encontro que foi no domingo, aí na segunda reza o terço, na terça, na quarta já tá com preguiça, aí na quinta já esqueceu de tudo. Era um negócio como isso, é como se fosse uma bateria inchada, uma bateria de celular inchada, sabe? E todo mundo que tá lá é assim, gente, me desculpe quem tá lá. Isso é verdade, porque eu percebo. E eu era o menos piorzinho, porque eu era muito centrado na Bíblia e outras coisas. Mas tem gente que só depende daquele momento ali, daqueles cultos, sabe? Por isso que muita gente que está nessas denominações fala que é o nosso lugar, é aqui onde a gente se refugia, é aqui onde a gente está bem. É aquele, sabe? No meio pentecostal tem aquela coisa de que se o culto não foi agitado, eles têm uma questão de avaliar culto. Ah, o culto hoje não foi bom não, tipo assim, aí eles vão dizer que é o Espírito Santo, ou que o pregador era frio, alguma coisa. Não, é porque não cumpriu aquele vício que ele tem de sentir aquela adrenalina que eles creem que ali é uma obra do Espírito Santo, sabe? Aquela adrenalina. Ou seja, eu tô indo pra igreja, pro culto, pra missa, né? Pra me encher do que me dar, né? Do que entregar a minha adoração a Deus, do que me colocar na presença dele, de ser dele, mas se eu não receber em troca, se eu não receber de volta, não serviu, a oração, a pregação, a homilia foi fraca, né? Infelizmente, muita gente pensa assim. De falar a língua bem alto, bater no banco. Eu já fiz essas coisas também. Mas eu já lá dentro começava a perceber. Eu digo, rapaz, sabe? Mas a maioria não percebe, assim. E era essa paz de vício. Na Igreja Católica, não, eu não vi. Era tudo muito quieto. A Igreja Católica é muito. Tem vários momentos de silêncio na Igreja Católica. O padre faz uma coisa e para, todo mundo para e fica todo mundo assim, silêncio. Não tem nada, não tem um fundo musical, não tem ninguém lhe estimulando a nada. É só o silêncio. Por isso que muita gente acha a missa chata. Porque o sentido da missa não é esse. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas eu senti essa paz, sabe? Assim, uma paz realmente quieta, calma, sem esforço. Eu fiquei assim. Lógico que também ainda achei meio chatinho, Uhum. porque gente, não é que eu não gosto de senhorinhas, viu? As senhoras eu amo. Eu, quando eu vou na missa, que eu vejo uma senhorinha, eu já sento do lado dela. Eu gosto, eu sempre gostei de gente mais velha. O que eu tô falando é a experiência que eu tive em outros ambientes e lá. Lá na Igreja Católica, nesse dia que eu fui, só tinha senhoras, sabe? Só tinha senhoras de idade, né? Já mulheres que já são vovós e esse tipo de coisa. E é muito bom estar com senhoras, mas, logicamente,
assim como senhoras vão ter um assunto com senhoras, as pessoas mais jovens vão ter outro assunto com pessoas mais jovens. Isso. E a gente tem isso, né? O ser humano tem isso. As crianças gostam de conversar com criança, enfim. Os adolescentes gostam de conversar mais com adolescentes, né? Isso faz parte da humanidade, é sobre isso que eu tô falando. Com todo respeito às senhorias em todo lugar. Não me interpretem mal, tá entendendo? Eu tô falando uma questão de experiência. E nesse dia foi diferente de onde eu estava por essas questões, né? Eu achei um pouco chatinho, assim, pela questão também que era parado. Só que como eu já tinha esses entendimentos católicos, eu começava a refletir, ao mesmo tempo eu achava muito interessante, muito profundo, sentia aquela paz, mas não era o ritmo que eu estava acostumado, tá entendendo? Aí terminou tudo, eu saí, e saí extasiado, Leo, saí neutro, mas com aquela paz. Aí eu falei assim, aí eu comecei a pensar, né, vem aqueles outros pensamentos, eu falei, mas tinha pouca gente. Eu acho que cantaram na voz, não sei, acho que não tinha nenhum violão nesse dia que eu fui, sabe? Aquela coisa assim, muito, muito simples, muito, não tinha quase nada, gente, sabe? O som não estava muito bom. Eu falei, Que é uma das realidades das maiorias das capelas do Brasil, viu? E do mundo também, eu acredito. Para quem está acostumado a vir do meio protestante, com Ministério do Louvor, tudo programadinho, tudo ensaiadinho, tudo certinho, os equipamentos, tudinho. E aí você vai na igreja católica ver só um rapaz tocando violão, às vezes bem mal, e outra pessoa cantando também bem mal, assusta, viu? velho, é interessante, mas é meio chato. Será que eu acostumaria a ser católico? Será? E se eu for pra lá e me arrepender, sentir saudade de onde eu tava? Sabe? E E eu fiquei, não sei se eu vou mais lá, não sei se eu continuo com isso. Vem os conflitos, né? Você vai ter conflitos espirituais, conflitos humanos. E eu tive esses conflitos, sabe? E aí eu fiquei naquela. Aí minha esposa também falou, é meio chato, não é? Eu digo que tá chocada, é meio chato, né? Eu digo, um pouco, mas assim, tem uma coisa ali muito interessante, muito, sabe? Mas tem alguma coisa ali. E aí eu fiquei, não sei se eu vou mais. Aí eu sei que eu continuei estudando. E aí eu fui novamente para outra igreja que eu estava para ver a diferença. E eu não consegui ficar até o final do culto. Eu e minha esposa. Ela mesma me chamou para ir embora antes do final do culto lá da denominação que fazia parte. E começou isso, né? Aí eu, o que está acontecendo? Rapaz, o que eu faço? Eu sei que continuei estudando, passou mais um tempo, fui aprendendo mais algumas coisas. E aí eu consegui tirar essas conclusões, sabe? Tipo assim, eu falei, não, a missa, a missa, primeiro que nas imagens eu não senti nada de ruim no ambiente. E aí eu não sei o que aconteceu, quanto tempo foi que eu fiquei, continuei, voltei a estudar. Eu falei, eu vou novamente na missa. Eu vou. Eu vou lá de novo, eu vou ver. E essa foi melhor. Aí essa outra que eu fui, acho que já foi no domingo. E aí a igreja estava lotada, eu não esperava isso. A igreja estava muito cheia, tinha muita gente. Já foi totalmente diferente na segunda vez, gente. Olha que interessante. Eu estava esperando ser igual à primeira. E, e no domingo, né, o padre, ele tem ele celebra daquela forma mais. Aí vem eu não sei que dia foi esse, que veio aqueles coroinhas e tal. E ele celebrou a missa mais cantada, sabe? Foi muito bonito. E aí já tinha um violão, o pessoal da música veio, já tinha gente cantando. Foi incrível, foi linda, foi maravilhosa, foi muito bom. Aí eu falei, meu Deus, essa aqui foi. A outra eu ainda fiquei meio assim, mas essa missa aqui, ela foi muito, muito boa, interessante. E o padre pregou certo de novo. Eu falei, ele pregou certo. De novo no evangelho. De novo. Quem diria, né? Quem diria, né? Que o padre de uma igreja milenar
pregue certo. Quem diria, né? Leram a Bíblia mais de uma vez. E aí tudo colorido, sabe? Porque assim, as igrejas evangélicas, gente, elas são sem cor, né? Se você já entrou na igreja evangélica, desde a porta você vê, ela não tem cor. O meio evangélico é sem cor, né? É sem cor. Por exemplo, a denominação que fazia parte era tudo cinza e branco. A outra que eu participei antes era uma cor tipo. Eles mudaram agora, mas era uma cor meio. Aquela cor fria. E a primeira que eu fui até que era mais coloridinha, com aquelas igrejas assim, muito, muito pequenas, né? Aquelas igrejas muito infantilizadas, sabe? Mas era nessa questão meio infantil. Mas também eram poucas cores. Ela era branca por dentro e pronto. Pouca cor também. Mas a igreja católica ela é muito colorida, né? Ela tem muita coisa, a roupa do padre, as flores que colocam ali, as imagens, tudo é um mundo colorido, assim, é uma coisa muito bonitinha, muito, muito viva, né? Aí eu comecei a lembrar da vida, porque no meio evangélico que eu passei, eu realmente perdi a minha vida. E quem tá lá perde a vida. E assim, talvez que evangélico, qualquer palavra que se pareça com um versículo, ele acha que é, né? Ele confunde tudo. Talvez alguém diga, mas porque Cristo falou que quem quer ganhar a vida perca a sua vida. Tudo bem, Jesus falou isso, mas não a esse ponto, sabe? Por causa de proibições humanas ou de interpretações erradas. Você, quando está no meio evangélico, você não vive. Quem está lá dentro não vai jurar, porque muitos dizem que jurar é pecado, né? Não vai jurar, mas vai assim bater com toda a força, dizer não, nossa vida é feliz, e não sei o quê. Eu sei, gente, eu sei que tem gente que vai. Até porque quando você se acomoda em um estilo de vida, você não consegue perceber que aquilo tá pouco. Verdade. E aí eu comecei a lembrar da vida. Eu falei, sabe, do céu, do azul, do sol, de viajar, de viver, de respirar, de caminhar, de olhar para as cores das coisas, sabe? E eu não sei explicar as coisas, gente. É difícil explicar essas sensações, essas percepções, sabe? É uma coisa meio abstrata, assim, que fica na minha mente, esse entendimento, porque é muito profundo, mas assim, eu lembrei da vida, de viver, gente, de viver, sabe, assim, parece que abriu de novo a minha vida, assim, a minha mente, assim, olha pra vida, você não tá vivendo, olha a vida, e a vida com Deus ainda, você não tá vivendo. E quando eu comecei cada vez mais a frequentar a igreja católica, eu fui me sentindo vivo, sabe? E a missa, uma coisa que é muito bom na igreja católica, é que tem vários horários, né? Nas denominações evangélicas só tem à noite, geralmente, né? E aí tem aquela missa de manhã, uma coisa maravilhosa. De tarde tinha lá o Adoração Santíssima, e o sino bate, daqui de casa eu ouço, uma coisa linda, assim, uma coisa vida. Te lembra da vida, de viver, sabe? E cada vez mais eu fui indo e foi cada vez mais ficando melhor. E cada vez mais eu fui. Aí eu fui sentando mais na frente ainda. E aí eu fui vendo o rostinho lá da Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, né? Aí eu vi mais detalhes. É muito bonitinho, na verdade. Uma coisa que eu não achava bonito na época, né? Hoje eu acho tão bonitinho, até aquele rostinho gordinho assim, parece que ela tá rindo. Uma coisinha de mãe mesmo, assim, dá vontade de abraçar aquele bichinho. É por isso que a gente tem amor às imagens. As pessoas não entendem, confunde com idolatria, não entende o que aquilo significa, né? Porque as imagens de Maria, ela representa realmente aquele amor de mãe, assim, aquela mamãe, assim, ela, sabe a mãe, aquela coisa de mãe, assim, ela cuidar de você, assim, você já é grandão, mas a mãe, ela, sabe? É lindo aquilo ali. Então, é uma riqueza, né? Infelizmente, poucos entendem essas coisas. E cada vez mais eu fui amando e amo, né, a Igreja Católica. Então, essa foi a minha experiência. Eu, eu tenho uns pensamentos muito profundos, acaba que fica difícil de explicar para vocês, às vezes eu não explico bem sobre a minha questão interna, né? Da Bíblia até que eu consigo explicar melhor, mas minha questão interna é difícil de explicar. Mas essa foi a minha experiência aí desde a primeira vez. Elivan, foi um prazer, meu irmão, escutar o seu testemunho.
e tão sincero, né, de tudo que você falou. Foi um prazer ouvir o seu testemunho e que o seu testemunho eu tenho certeza que vai é, arrebanhar muito mais pessoas para a ceia do Senhor.